Confesso a vocês que eu estou extremamente, não posso dizer nervoso, mas, aleluia, pensei que era um sinal, mas eu estou animado, porque eu sinto que há algo profético nessa manhã. Eu sinto que o Espírito Santo está querendo falar conosco sobre algo um pouco diferente, e eu me sinto responsável hoje de poder transmitir aquilo que o Espírito Santo ministrou na minha vida. Então, eu quero que você se assente, você fique à vontade, que você abra os ouvidos do seu coração, os ouvidos da sua alma, e que você receba aquilo que Deus tem para nós. Eu entendo que por esses dias, por esses tempos, nós temos recebido uma revelação que ela tem nos assustado. Parece que é tão forte, tão vivo aquilo que nós temos recebido nos últimos dias. Você concorda comigo? Não tem sido poderoso aquilo que Deus tem falado conosco? Eu não sei como foi nos últimos tempos, porque eu não participei deles. Mas a palavra de Deus, ela fala de nós. Ela fala que no finais dos tempos, cara, as coisas seriam diferentes. Haveria uma dispensação, haveria algo que seria surpreendente para nós. E nós temos recebido uma revelação. Parece que o Espírito Santo tem descortinado coisas muito profundas em relação a nós, em relação à igreja, em relação ao tempo que nós estamos vivendo. E eu acredito que nós precisamos nos atentar a isso, porque essa revelação, ela pode promover dentro de nós algo surpreendente quando eu entendo ela na genuinidade. Na genuinidade, né? Genuinidade, é isso que fala, assim que fala. É? Tá bom? Não, mas na essência, aleluia. Né? Você dá a troca ali. Porque você entende na essência. Quando essa semente da revelação, ela entra no teu espírito, aquilo ali algo acontece, algo grandioso. Mas quando essa revelação, quando essa pérola, ela não cai no teu espírito, mas ela cai somente na tua alma, a gente corre um perigo. Corre um perigo. Porque de repente, aquilo que era para ser poderoso para as pessoas, ele se torna simplesmente poderoso para você. Simplesmente para você. Você recebe, você guarda, né? E você vira aqueles filhinhos de papai, barrigudinho, né? Por que tem que ser barrigudinho, né? Por que a frase é essa? Isso é preconceito, né? Mas você fica aquele filho mimado, né? Cheio de si. E eu percebo que em nossos dias, muitas das revelações, ela tem caído num campo que não é o do teu espírito. Ou ela caiu no teu espírito, porém você tem discernido aquilo através da tua alma. E aquilo que era para estar vivo, ele está morto. Aquilo que era para ser para as pessoas, aquilo que era para você tocar corações, você tem apenas se alimentado com o banquete, se satisfeito e falado assim: não, nós estamos muito bem, nós estamos bem. Deixem os cachorros comer das migalhas. E hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês, que ela aparentemente, ela parece um pouco mais ríspida, mas eu quero falar ela com todo o amor que eu possa ter nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia, liga seu iPhone, seu tablet, livro de Mateus, capítulo 26, versículo 47. Eu quero falar a história de um homem chamado Pedro. E eu quero falar sobre algumas fases da história de Pedro, que elas têm muito a ver com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Você conhece a história de Pedro? Quantos conhecem Pedro? Pedro foi o cara mais trancudo de todos os discípulos, né? Era o casca grossa, era o grossão, era o chucro da história. Era o cara que Jesus falava uma coisa, Pedro já fala assim, né? Era o manhoso, cara. Era o cabeça dura de todos aqueles que estavam com Jesus. Pedro era o cara, era o referencial, né? Era um encardido. Tinha que mexer com ele, aí ele soltava. Mas Jesus não olhava Pedro como todos olhavam.
Jesus olhava Pedro como ele olhava, como Deus olhava para ele. Essa é a diferença. Muitas vezes a gente olha para pessoas e olhamos da nossa maneira, né? Fala, pô, mas cara, ele, né? O naipe do cara. Mas Jesus olha você conforme Deus te vê. E Deus te vê uma estrela. Deus te vê a coisa mais maravilhosa desse mundo. Você sabia disso? Você é a coisa mais preciosa. Só para você estar aqui hoje. Olha lá, viu? Aleluia. A Bíblia diz, Mateus 26, 47. Essa história, ela narra o que antecedeu antes da cruz. Os momentos antes de Jesus ser capturado. Antes de começar todo o processo de sacrifício, da morte de Jesus. É isso aqui que aconteceu antes. E isso que eu quero que hoje você pegue. Receba isso, receba. A história diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Jesus, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciões do povo. E o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Olha como Jesus fala com Judas. Mesmo Jesus sabia que Judas estava traindo. Jesus fala para ele: amigo, o que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram-se mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainhe a tua espada, porque todos que lançaram mão da espada, a espada morrerão. O que pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então, disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos deixaram ele e fugiram. Caramba, que texto forte. A história: Jesus estava no monte com seus discípulos. Judas fala assim, Judas já havia vendido, já havia barganhado a vida de Jesus. Ele fala assim: quando eu chegar naquele monte, aquele que eu beijar, esse é aquele que vocês têm que prender. Esse é o Messias. Esse é aquele que se diz o rei dos judeus. Esse é aquele que vocês têm procurado. Então, eu irei denunciá-lo através de um beijo. A história diz que Judas vai, ele beija Jesus, e todos aqueles guardas que estavam com ele tiram suas espadas e vão para prender ele. E quando os discípulos veem isso, a história que não fala o nome, mas no livro de Lucas e no livro de João, a história fala do nome, que foi Pedro. Pedro, ele tira a espada. Pedro vai para cima de um soldado, e esse soldado se chamava Malco. E Pedro, o que Pedro faz? Não, ninguém vai fazer. Ninguém toca no meu mestre. Ninguém toca nele. E ele tira a espada. Ele vai para acertar onde? A história diz que ele corta a orelha de Malco. Ele passa e corta a orelha de Malco. Mas lógico que Pedro não queria cortar a orelha de Malco. Eu acredito que Pedro não era habilidoso na espada o suficiente para dizer assim: não, eu quero acertar a orelha dele, né? A tentativa de Pedro era matar Malco. Pedro vai para acertar o coração de Malco, mas Malco deve ter se desviado e apenas corta a sua orelha. Nesse mesmo ato, Jesus para Pedro, para todos os discípulos,
Fala assim, não, vocês não estão entendendo. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu imagino que Pedro olha para Jesus, mas Jesus, eu estou te defendendo. Eu estou te defendendo. Você é o meu Senhor, você é o meu rabi. Você é meu mestre. Eu sou amigo teu, eu sou fiel a você, eu vou te defender, Jesus. Deixa que eu dou conta. Deixa que eu pego minha espada aqui, vamos partir para a pancada. Vamos partir para a pancada, cara. Vamos lá, quem for, quem não morrer, morreu. Vamos, mas, daqui você não sai. Jesus fala assim, Pedro, você não entendeu nada, Pedro. Pedro, você não entendeu nada. Aquele que vier com espada vai morrer. Não, Pedro. É necessário que isso aconteça. E daí a história, você já sabe o que acontece. Jesus, ele é preso. Ele é levado para ser indagado. E daí acontece todo o processo. Até que Jesus morre. Ele é crucificado. Nesse momento da história, a Bíblia diz que quando acontece isso, que quando os discípulos percebem que eles não poderiam ficar com as suas espadas, o que eles fazem? Eles fogem. Quando aqueles discípulos percebem que as armas que eles tinham para se defender, quando eles percebem que eles não poderiam mais ficar com as armas que eles tinham de proteção, não, Jesus fala assim, não, com espadas vocês não vão, isso não pode. O que eles fazem? Cara, se a gente não tem espada, se a gente não pode lutar com a funda, se a gente não tem uma pedrinha, Jesus falou que não pode fazer nada disso, o que a gente vai fazer? Cara, vamos dar o pé, porque senão os caras vão pegar a gente. E a história diz que eles fogem, e eles se escondem numa gruta e fecham as portas. O que eu entendo? A história não termina por aí. Nesse processo, Pedro estava andando, fugindo, se escondendo pelos cantos. Esse mesmo Pedro que tentou matar por Jesus, ele é indagado 3 vezes. 3 vezes as pessoas reconhecem Pedro. Cara, o Pedro, cara. Cara, era Pedro. Está aqui, Pedro. Você quase. Está aqui, vem aqui. Não é você, cara. Você era um dos caras que andava com Jesus, cara. Era você, era ele. Não era ele. Era ele. Não, como não? Pedro fala assim, eu? Cara, não, nunca andei com ele. Nunca andei. Cara, mas claro que era ele, eu vi, cara. Não, eu não. Ele vaza. Ele vai em outro local. De repente, ei, você era um dos que andavam com Jesus. Como não? Eu via você todos os domingos na igreja do cinema, sua falsa. Como não? Claro que é. Pega o Instagram. Cara, não tinha Instagram. Não tinha onde confiar. Não tinha nada. Era você. Não era. Não, eu não. Pela 3ª vez. Não era você. Você era. Não adianta. A gente tem certeza do teu próprio. Você não tinha visto ele lá? Claro que tinha. Eu nunca fiz isso. Nunca andei com ele. O mesmo homem que ele tentou matar por Jesus, que ele mataria por Jesus, ele não morreria por Jesus. Você consegue entender isso? O homem que quando ele estava com sua espada, o homem que era capaz de matar por Cristo. Não, por você eu faço tudo. Jesus, por você eu faço tudo. O que você pedir para eu fazer, eu faço. O que você pedir para eu realizar, eu realizo. O que você pedir para eu executar, eu executo. Jesus, eu estou aqui. Eu estou em prontidão. Eu te sirvo. Você é meu Senhor. Você é meu amigo. Eu sou fiel a você. O que você pedir para eu fazer, eu vou fazer. Se você pedir para eu andar ao seu lado, em todos esses dias eu andarei ao seu lado. Se você pedir para eu comer farinha com abóbora, eu irei comer farinha com abóbora. Todos os dias eu sou fiel a ti. Jesus, eu mato por você. Quem vier falar contra você, eu vou te defender. Quem vier falar contra você, Chantal, eu vou te defender até os últimos dias. Ninguém pode falar mal de você. Ninguém pode, Jesus, ninguém pode falar mal de você. Ninguém. Eu estou pronto para te defender.
Eu estou pronto, eu estou pronto. Eu vou ser fiel. Eu vou mostrar que a minha força está para você, está ao teu serviço. Eu vou mostrar que os meus talentos estão ao teu serviço. Eu vou mostrar que o meu poder está ao teu serviço. Jesus, pode contar comigo. Estou aqui, sou teu soldado. Pedro estava dizendo isso. Pedro estava pronto para defender Cristo a qualquer hora. A qualquer hora, qualquer hora. Mas o mesmo Pedro, quando Jesus fala assim, Pedro, não é dessa forma. Esse mesmo homem que poderia matar, esse mesmo homem que poderia servir a Jesus, esse mesmo homem que poderia servir de todas as maneiras, que poderia estar aqui pregando todos os domingos, que poderia estar fazendo igrejas em todo o Brasil, todos os domingos, todas as segundas-feiras, este mesmo homem que poderia estar viajando para Angola, para a África, fazendo missões, estaria servindo a Jesus. Esse mesmo homem que poderia estar aqui como um contra-regra, trabalhando para Deus, servindo a Deus, esse mesmo homem, ele poderia fazer tudo para Jesus, mas ele não estava disposto a morrer por Cristo. Ele não estava disposto a entregar sua vida por Ele. E aqui eu quero começar minha mensagem nessa manhã. Aqui eu começo a minha mensagem. Porque o cenário que eu vejo hoje é um cenário de ativismo, que ele tem trazido uma embriaguez ao reino de Deus. Um cenário onde vemos pessoas achando que uma vida com Cristo é uma vida de execução, uma vida onde eu sirvo Ele, uma vida ainda onde eu coloco Jesus como Senhor da minha vida, como aquele a qual estou para defender, como aquele que eu estou colocando as minhas coisas para servi-lo. Mas Jesus está dizendo que não. Esse é o tempo da graça, e a graça, ela não pede servos, ela não quer que você o defenda, que você sirva a Ele, não, o que Jesus está dizendo, é que Ele não quer que você faça para Ele, mas Ele quer que Ele conheça teu coração de tal modo, que Ele saiba que em qualquer momento você está disposto a morrer por Ele, ou seja, o que Jesus está dizendo é que você já tem que estar morto para Ele, morto. O que é morto para Ele? Jesus, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais quem eu sou. O interessante disso tudo é que a história não termina por aí. Esse mesmo Pedro, ele nega Jesus. Ele vê toda aquela cena. Você imagina como ficou o coração dele? Você imagina o coração de Jesus? Leia comigo. Linka aí sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de João 21, olha o que a história vai nos dizer. Depois disto, manifestando-se Jesus outra vez aos discípulos. Agora, o cenário era outro. Jesus já havia ressuscitado. E essa agora era a terceira vez que Jesus estava aparecendo para eles. Ele já glorificado, vencedor, com as chaves da morte nas suas mãos. Deus tinha vencido a morte, agora Ele estava lá, o nosso rei tinha vencido, e agora Ele aparece para os discípulos. Depois disso, manifestando-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E eles lhe disse: lançai a rede para o outro lado, lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão de peixes que veio. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Olha que interessante isso. Olha que interessante. O que
que te lembra essa cena? Pedro, depois de ter negado a Jesus, depois de ter envergonhado aquilo que ele estava vivendo, depois de Pedro ter visto a morte, Jesus sendo crucificado, ele sabia que seu mestre havia morrido. Quando Pedro vê que Jesus estava ressuscitado, quando Pedro vê Jesus pela segunda vez, Pedro estava como? Ele se vê como? Ele se vê nu. Ele se vê nu. Ele sente vergonha. A história diz que ele se joga nas águas. Você se lembra outra história parecida com essa na Bíblia? Você lembra? Quem que se viu nu? Adão. Adão, quando peca, qual que é a primeira coisa que Adão pensa? Que Adão se vê? Adão se vê nu. Estou nu. Deus, eu estou nu. Eu pequei. Eu pequei. Onde estão minhas vestes? Eu não estou mais a imagem dele. Eu não estou. Adão corre, se esconde, pega uma folha de parreira, se cobre, para que Deus não olhasse ele daquela forma. Pedro, quando descobre que Jesus está lá, meu Deus, eu estou nu. Eu vacilei. Eu errei com ele. Era para eu ter. Eu neguei ele. Eu neguei. Eu não posso aparecer. Culpa. Ele se joga nas águas. Ele se coloca uma túnica. Ele se esconde de Jesus. Mas agora a história seria diferente de Adão. Aí a história diz o quê? E depois de terem jantado, disse Simão Pedro, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? A história é o seguinte: depois disso, depois de Pedro ter se escondido, ele volta para o barco. Mas Jesus, a história agora muda. Foi diferente de Adão, porque Jesus foi falar com Pedro. Jesus separa de todos os discípulos. Ele pega Pedro, que naquele momento estava coado, envergonhado, tímido, acusação dentro do coração dele, sentimento de culpa. Você imagina, ele não conseguiu olhar para Cristo. E Jesus chega até ele e fala assim: Pedro, vamos caminhar na praia. Eu quero falar com você. A história diz que Jesus pega Pedro. E os dois vão dar um rolê na praia. Vão dar um rolezinho. Só ele e Pedro. Depois aparece um terceiro homem nessa história. E Jesus fala para Pedro: Pedro, imagina o Pedro andando. Essa cena deve ter sido cinematográfica. Você consegue imaginar? Aquele homem truculento, cheio de si, marrento, né? Truculoso, quebrado, envergonhado, destruído pelo peso da acusação, da culpa, desonrou. Eu acredito que Pedro não conseguia levantar os olhos para Jesus. E Pedro vai, esperando a chapuletada. Assim: agora vem. Vai dar. Eu sei. Pedro já sabia de tudo. Mas Jesus faz 3 perguntas para ele. Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro fala assim: Jesus, eu te amo. Pedro estava perguntando o quê? Jesus estava perguntando o quê? Pedro, tu me amas com amor filéu? Tu me amas com amor ágape? Essa é a diferença da pergunta. Ágape significa o quê? O amor de Deus para conosco, amor incondicional. Amor incondicional. É o amor que eu não espero nada em troca. O amor que eu apenas dou sem nunca pedir nada de você. Sabe, aparentemente na nossa linguagem seria o amor platônico. É o amor que, cara, Michel, eu vou te amar até os últimos dias da minha vida. Mesmo que você nunca corresponda ao meu amor. Mesmo que você nunca me dê um beijo, mesmo que você nunca me dê um abraço, mesmo que você nunca fale comigo, eu declaro que eu vou te amar em ágape. Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, tu me amavas com amor ágape? E
Pedro respondia: Jesus, eu te amava como um amigo, eu te amava de amor filial. Aí Jesus pergunta para ele assim: mas Pedro, tu me amavas com amor ágape? E Pedro: Jesus, eu te amava com amor filial, eu simplesmente era teu amigo. Aí pela terceira vez Jesus pergunta para ele assim: Pedro, tu me amavas com amor filial? Aí Pedro trava. Ele fala assim: Jesus, tu sabes o que eu tinha por você. Aí Jesus termina e fala assim: Pedro, você irá apacentar minhas ovelhas, Pedro. Pedro, você um dia, você viu como eu morri, Pedro? Eu vi, Jesus. Você será tão grande, haverá tanta honra dentro do teu coração, que eles irão tentar te crucificar da mesma forma que eu. Mas você será diferente. Você não permitirá isso, sabe por quê? Porque você vai dizer assim: não, agora eu estou tão disposto a morrer, que não me matem como mataram o meu mestre, mas me coloquem de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como o meu mestre morreu. Algo tinha mudado no coração de Pedro naquele momento. Pedro, naquele instante, ele tinha entendido o que era o ágape. Pedro tinha entendido que a partir daquele dia, a nossa vida para com Deus não seria mais através do nosso serviço. Pedro tinha entendido que a nossa vida para com Deus não seria mais pelo aquilo que eu posso fazer para Ele. Pedro tinha entendido naquele dia que Jesus, ele não estava à procura de amigos, porque os amigos fazem coisas para amigos, os escravos fazem coisas para o Senhor, mas os filhos de Deus fazem coisas com Ele. Mas os filhos de Deus fazem coisas com o seu pai, mas os filhos fazem coisas com os seus irmãos, não para eles. O que Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu não preciso mais de servos. O reino que eu estou plantando nesses dias não é um reino onde é que vocês irão fazer coisas para mim. Não é um reino onde é que vocês precisarão me defender. Não é um reino onde é que vocês estarão usando as suas espadas no Facebook para defender um evangelho. Vocês não estarão nos púlpitos todos os domingos dizendo que são melhores que alguém ou piores que alguém. Vocês não estarão nesse mundo dizendo assim: não, nós temos poder, nós somos os filhos, nós somos os reis. Não, o que eu estou dizendo é que vocês estarão morrendo por essas pessoas como eu morri. O que eu estou dizendo é que eu não preciso de defensores, mas eu preciso de homens que sejam a minha imagem e a minha semelhança, que sirvam uns aos outros, que amem como eu amei, que sejam dispostos a se oferecer como oferta viva nessa terra. O que Jesus estava dizendo não era um evangelho onde é que é uma demonstração de atos, mas sim a comprovação de uma essência. O que Jesus estava dizendo é: chega de o tempo de levantarmos espadas, mas é tempo de nós nos colocarmos nas frentes das espadas e dizer assim: se for por causa dele, me mata antes, porque eu já estou morto com Cristo há alguns anos atrás. A diferença de todos os discípulos, sabe qual era? Quase todos os discípulos morreram de morte trágica. Um apenas não morreu, foi João. Por que João? Porque qual era a diferença de João? Porque João já tinha morrido no dia que ele conheceu Jesus. João foi o único dos discípulos, único, que no momento da crucificação, ele estava lá embaixo, sem se importar se ele seria descoberto, sem se importar. Cara, mas você não era um dos discípulos? João estava lá dizendo assim: eu era. Ele era o meu rabi. Ele era. João já estava morto. João já estava morto para si mesmo. João já não se importava mais com quem ele era. João não se importava mais com o que ele gostava, o que ele não gostava.
João não se importava mais com seus próprios interesses. João não se importava mais com seus próprios sonhos. João não se importava mais o que faz bem e o que não faz bem. João não se importava se ia ser legal, se não ia ser legal. João não se importava mais, mas isso aqui é bacana, isso aqui não é bacana. João não se importava mais, isso vai difamar a minha imagem, não vai difamar a minha imagem. João não se importava mais, mas não, eu quero viver um tempo mais gostoso, eu quero desfrutar disso. João não se importava mais com nada. João estava dizendo assim: se for para eu morrer agora, que eu morra, mas eu entrego a minha vida para esse Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, eu entrego a minha vida para esse Jesus, eu morro com Ele se for necessário. João tinha pegado a vida dele, jogado no lixo, dizendo assim: minha vida é uma oferta viva a você, minha vida é uma oferta viva a você. E agora eu te pergunto, eu olho para os nossos dias, às vezes eu olho para o meu Face, eu vejo cada postagem, e a única imagem que me vem à tona, eu vejo espadas sendo erguidas, dizendo assim: você não sabe o que você fala, você não sabe o que você faz. Eu oro no nosso dia a dia, quando nós temos a oportunidade de honrar uma pessoa. Não, mas hoje eu não posso. Hoje eu tenho, eu já marquei com meu amigo de sair. Hoje eu vou fazer isso. Quando nós temos a oportunidade de honrar esposas, os esposos, o que nós fazemos? Nós procuramos a nossa vontade. Eu tenho a oportunidade de honrar pessoas que talvez não façam nada para você. Talvez nunca fizeram nada. Qual que é a nossa disposição? O que nós fazemos? Não, eu vou fazer a minha vontade. Eu vou usar as minhas ferramentas. Eu vou usar as minhas espadas. Eu vou usar as minhas armas. As minhas. Mas o que esse texto diz? Que aquele que viveu por espada morrerá de espada. Aí você relaciona e você vê a tua vida, o que está acontecendo. Reflexo do quê? Você tem vindo pancada. Você tem vindo pedras vindo sobre você, mas eu confesso e eu peço para você agora que você analise a tua história e quanto de espada você tem agido, quanto de espada você tem usado nos teus relacionamentos, quanto das tuas ferramentas pessoais, quanto das ferramentas da sua alma, quantas ferramentas do seu interesse você tem usado no teu dia a dia. Quantas armas você usa no seu relacionamento com sua mãe, com seu pai, com seu filho? Quantas armas você usa no seu relacionamento com o seu professor, com o seu negócio, com a sua esposa? Quantas das suas armas? E quantas armas de Cristo você tem usado no teu dia a dia? Quantas armas dele? Quantas armas dele? Quantas armas dele? Igreja, que imagem nós temos tido? Quem nós somos, Anderson? Será que nós somos o Pedro? Será que nós somos o João? Se hoje Jesus te perguntasse assim: como você me ama? Você é meu amigo apenas? Você é meu amigo? É com filial que você me ama, Marcos? Amigos fazem coisas para amigos, mas filhos fazem coisas com o pai. A história tinha mudado. O primeiro Adão, quando ele entendeu da sua nudez, ele se tornou um escravo do seu Deus. Ele falou assim: Deus, a partir de hoje eu farei coisas para você, porque eu sei da minha culpa, eu sei da minha condenação, eu sei daquilo que eu fiz, eu sei do erro na minha vida, eu sei. Então a partir de hoje, Deus, eu começaria a te servir. E a história vem até Jesus do quê? Das leis. A história onde é que nós tínhamos uma pedra, onde é que tinha 10 mandamentos, onde é que nós cumprimos regras, onde é que você estava lá todos os dias assim: Deus, nós queremos te servir. Como deve fazer? Como é uma atitude de uma pessoa boa essa? Então eu irei fazer dessa forma. Porque a culpa estava no teu coração, você estava condenado, o sentimento de culpa estava dentro de você. Então o que você queria? Você queria responder a essa culpa. Você queria trazer uma resposta para ela. Então você fazia assim: eu vou ter atitudes boas, porque eu quero te agradar. É como o esposo que briga com a esposa. O que ele faz depois? Puxa, eu preciso agradar ela, eu vou dar uma flor. Ou um pai que briga quando há algum conflito que acontece, você quer responder, você quer oferecer algo. Então você vai lá e começa a tratar bem. Você começa a tratar bem. Adão, quando ele erra, o que ele faz? Eu preciso tratar bem o meu Deus. Eu me distanciei dele. E o homem, até então, ele começa a servir. Deus, nós faremos coisas boas. Nós teremos atitude. Isso aqui te agrada, então eu te ofereço um sacrifício.
Então eu falo, Jesus, eu fiz besteira ontem à noite, então hoje eu vou no culto de domingo, porque eu quero te servir. Jesus, essa semana eu fiz tanta besteira. Eu preciso ir para a igreja para te fazer algo. Deus, eu estou fazendo tanta coisa errada. Então esse domingo eu vou preparar uma sopa e eu vou levar para os pobres. É isso que eu vou fazer, porque eu sei do peso que está no meu coração. Pai, eu tenho sido um homem tão mal, mas a partir de hoje, todo final do dia, eu vou mandar uma frase bonita no Facebook, porque eu quero fazer algo bom. Isso era um homem até Cristo. Mas Jesus vem e fala para Pedro, isso era coisa de amigo, isso era coisa de servo. Agora, Pedro, aquilo que você faz, grava isso no teu coração. Aquilo que você faz é Cristo fazendo na terra. Agora os teus atos são os atos de Jesus na terra, Chantal. Porque agora não é mais para Ele, mas agora é nele. Você está em Cristo, você está nele, cara. Agora a Bíblia diz que não existe mais condenação sobre você. Romanos diz assim: não tem mais condenação. O que te acusava, a cédula de culpa que estava exposta, que estava declarada para você, ela não existe mais. Todo demônio, toda lista de pecados, de erros que diziam você está condenado porque você fez isso, fez isso, Jesus pegou sobre ele, levou até a cruz e rasgou essa cédula, dizendo assim: não haverá mais condenação sobre vocês, não haverá mais, porque eu venci a morte. Não existe mais pecado imputado para você, não existe mais peso, não existe mais culpa. Se isso ainda está tomando conta do teu coração, eu te convido hoje, reconheça quem é Cristo, porque Ele pagou o preço por você. Agora você é filho de adoção desse Deus, você é filho dele, e na casa do Pai não existe peso de mal nenhum, mas existe peso de vida, e Deus está injetando vida em você, Quem você tem sido, meu irmão? Quem você tem sido? Com que espada você tem lutado? Hoje, esse mesmo Jesus, de há 2000 anos atrás, Ele está aqui nessa manhã. Ele está do teu lado, numa figura que talvez pareça muito diferente daquela que você vê numa imagem, porque hoje ela tem um RG com o nome Michel, Valeuska, Vanessa, Anderson. São os Cristos da nossa geração. Estão aqui. Você está aqui. Você é o Jesus para essa história. Não peguem espadas, mas peguem corações. Aqueles que lutam com espada tocam apenas ouvidos, mas aqueles que conhecem Jesus tocam em corações. Malco, antes de conhecer o que era o ágape, as ações deles tocavam ouvidos, mas depois que Pedro reconhece quem é Cristo, uma pregação dele, 3.000 homens aceitam a Cristo, porque agora Pedro tocava em corações e não mais em ouvidos. Chega do evangelho que toca ouvidos, chega das igrejas que tocam ouvidos, chega de pessoas que só tocam em ouvidos. Chega, é tempo de tocar em corações. Chega de um evangelho de entendimento, de conhecimento, onde é que vai encher tua cabeça de teologia, de informação, mas que não muda a tua história, não muda a tua vida. Chega. É tempo de um evangelho onde você morreu por ele. Chega. Eu não aguento mais. Se a igreja do Ensino existe, é porque nós não aguentávamos mais isso. Homens vivendo com as suas espadas,